E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não sei se os irmãos repararam, mas nesse hino nós pedimos auxílio das três pessoas da Trindade, para que nós possamos perceber a palavra do Senhor. Então, isso está de alguma forma relacionada com a pregação de hoje, onde nós veremos a diferença, da atuação, da ênfase das pessoas da Trindade, o que nós chamamos aí a economia da Trindade, mas em breve, dentro da pregação, nós entraremos em mais detalhes. Um outro detalhe importante, eu amo a nossa igreja, e eu amo a maneira como o Roberto é impressionante, Eu sempre cobro ele, que a nossa igreja, a gente ora pelos pastores de todo mundo, menos pelo nosso. Então você fala no pequeno grupo, toda semana eu tenho que lembrar que eu estou aqui. Falou, Roberto. Aí você ora pelo pastor que está doente não sei na onde, você ora pelo pastor que está mudando. E o pastor que está aqui? Foi a verdade, eu sempre esqueço, porque por isso que tem aquele verso, resistir ao presbítero e ele fugirá de vós, E o terceiro lembrete, hoje nós temos aí na audiência, acompanhando em direto, a Liz Helena, Então ela deixou de ouvir a voz do pastor de dentro da barriga e agora está ouvindo lá de fora, E orem aí pela recuperação da Emily, Foi um parto um pouco mais complicado do que o esperado. E eu arrumei um aspecto teológico para justificar isso para os pais, Como eles têm sido assíduos no culto, então a Liz Helena está há muito tempo a ouvir de quão ruim o mundo é, afetado pelo pecado, como a vida aqui é difícil, que o pecado continua a nos assediar, e ela não queria sair de lá de dentro, que lá dentro estava bom, só tendo que lidar com os pecados dela, Mas agora ela veio para o nosso lado aqui. Então, sem demais delongas, convido os irmãos a abrirem as suas cópias das Sagradas Escrituras no Evangelho, conforme o relato de João, capítulo 5, eu lerei dos versos de 19 a 24. João, capítulo 5, versos 19 a 24. Então, está escrito assim na palavra do Senhor. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo que honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Oremos mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida e, como sempre, nós clamamos a ti. Auxilia-nos na compreensão da tua santa palavra. Palavra que o Senhor revelou, palavra que se encarnou, e o Santo Espírito que preservou. Que o teu Santo Espírito abra o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa percepção, para que possamos perceber as profundezas da tua revelação, para que assim possamos amar-te mais, conhecer-te melhor e vivermos para a tua honra e para a tua glória. Dá-me fidelidade na exposição da tua palavra. É o que nós clamamos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, de quando nós começamos o capítulo 5, nós já fizemos progresso significativo. Hoje nós chegaremos na metade do capítulo 5. Nós temos basicamente lidado com a cura do paralítico no dia do descanso e as consequências dessa cura. E entre outras coisas que Jesus fez. Jesus teve a ação da cura, mas nós vimos na semana passada que estas coisas, outras coisas do gênero foram feitas naquele período. E na semana passada nós vimos que Jesus assumiu de maneira clara,
para os líderes judeus a sua divindade. Isso foi tão evidente, isso foi tão claro, que no final da pregação, no último versículo que nós olhamos, que era o desejo dos líderes judeus tirar a vida de Jesus. Ainda mais queriam matá-lo, porque, segundo eles, Jesus estava a fazer-se igual a Deus. E nós sabemos que Jesus não estava a fazer-se igual a Deus, que simplesmente Ele é igual a Deus. E como tem sido o costume, quando nós nos deparamos com grandes blocos de textos que são profundos, com muitos ensinamentos para nós temos abordado através de blocos, talvez numa pregação que desse menos detalhes teológicos, a gente poderia fazer uma pregação em 3 pontos. Mas nós faremos 3 pregações, por exemplo, dentro desse discurso de Jesus. Um discurso que compreende do verso 19 até o verso 47, até o fim desse capítulo. É possível que nós façamos aí 3 pregações nesse discurso. E nesse discurso, Jesus ele expande, ele amplia a verdade acerca da sua divindade. Ele se revela como sendo Deus, mas agora ele vai explicar como isso se manifesta, a maneira como isso pode ser percebido dentro da realidade criada. E um teólogo que eu gosto, li pouco, mas as coisas que eu li eu sempre gostei, o J.C. Ryle, ele vai afirmar que em nenhum outro lugar nos evangelhos encontramos o nosso Senhor a fazer uma declaração tão formal, sistemática, ordenada e regular da sua própria unidade com o Pai, da sua comissão e da autoridade e das provas da sua messianidade, como nós encontramos nesse discurso. Então Ryle está a falar que Jesus sistematiza para nós, e aqui a gente pode pegar o paralelo da teologia sistemática, ele sistematiza para nós alguns conhecimentos acerca da sua divindade. Ele faz de uma maneira formal, é um discurso profundo e ordenado. E nisso nós veremos a maneira como ele é unido com o Pai, a forma como ele foi comissionado pelo Pai e a autoridade que ele tem para estar na terra e fazer aquilo que ele faz. Então fica evidente nesse versículo, nesse texto, na verdade, a messianidade de Jesus. E parte da beleza desse discurso dá-se pela forma como Jesus apresenta uma verdade que ao longo da história tem evidenciado a finitude humana e colocado a lógica humana de joelhos. Nesse discurso, Jesus ensina-nos muito acerca de um dos grandes mistérios de sempre: a unidade e a distinção das pessoas da Trindade. Nesse discurso de Jesus, nós vamos aprender muito sobre a unidade e a distinção das pessoas da Trindade. Então, hoje nós veremos a união que fundamenta a distinção e a distinção que manifesta-se em união. A união fundamentada na distinção e a distinção manifestada em união. Então, no verso 19 diz assim: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Então Jesus, ele afirmara há pouco que ele era Deus. Então ele fala: o meu Pai trabalha e eu também. E a maneira como os líderes judeus percebem isso é verdadeira, ele mostra-se igual a Deus. E agora Jesus continua a expandir esse testemunho. Ele agora mostra a sua divindade através do seu íntimo e profundo relacionamento com o Pai. Isso é evidenciado no texto porque essa união proporciona que Cristo veja tudo o que o Pai faz. O Filho só faz aquilo que ele vê o Pai fazer de maneira semelhante. Ele faz aquilo que o Pai faz. Essa união é tão profunda, ela é tão perfeita e o relacionamento é tão harmonioso e aqui não se assuste, é impossível para Jesus o agir de maneira independente ao Pai. É impossível para Jesus fazer algo
que ele não veja o Pai fazer. É impossível que na relação de distinção entre as pessoas, da divindade, Pai e Filho, o Filho jamais vai agir de maneira independente ao Pai. Isso significa que nunca houve e nunca haverá um milésimo de segundo sequer que Jesus tenha desapontado Deus. Não existe qualquer espaço de tempo, por mais ínfimo que possa ser, no qual Cristo tenha desapontado o Pai. Porque a obra do Filho consiste em fazer aquilo que o Pai faz. E essa verdade, ela é impressionante, ela ainda é mais maravilhosa quando nós conectamos, quando nós ligamos com o verso 17. Nessa ideia de que o Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Isso significa que Cristo fez isso não apenas no passado, mas que Ele faz no tempo presente e que Ele fará para sempre. É uma relação de perfeita harmonia, de perfeita união, de perfeito amor, que jamais Cristo fará algo diferente. Se Jesus só faz aquilo que vê o Pai fazer e até agora eles trabalham, essa verdade vale para os nossos dias. Não existe uma obra do Filho que esteja em desarmonia com o Pai, e nenhuma obra do Pai que está em desarmonia com o Filho. Muitas das vezes, os problemas que nós temos na nossa tentativa de perceber a Trindade é porque nós trazemos padrões finitos dos nossos relacionamentos afetados por pecado para dentro do relacionamento que ocorre em perfeita harmonia e intimidade na divindade. Nós veremos aqui questões sobre como submissão, hierarquia, coisas do gênero. Nós temos a tendência a atribuir valor a algumas coisas de uma maneira que Deus não o faz. Nós temos a maneira de tentar colocar em Deus sentimentos que nós temos e Ele não. Muitas vezes em relacionamentos nossos, relacionamentos íntimos e profundos, nós usamos pessoas para conquistar o que queremos. Não é isso que acontece na Trindade. Por exemplo, no casamento, e aqui eu vou falar de coisas que eu ouvi, né? Não estou expondo o meu casamento dessa vez. Quantas vezes, a minha esposa dessa vez, quantas vezes um cônjuge não elogia o outro só para conseguir que o cônjuge faça alguma coisa que ele quer? Quantas vezes um filho não chega para a mãe e fala: mãe, como a senhora está bonita hoje? Aí a mãe já: posso assistir TV? Não, né? A mãe fala: assiste, estou linda, né, filho? Tá, todo o cabelo esbagaçado e tal, tá linda, mãe. Nós usamos de relacionamentos com segundas intenções. Isso não acontece na Trindade. Essa é uma das dificuldades de nós percebermos a Trindade. A gente tenta atribuir hierarquias afetadas pelo pecado de uma maneira que não existe dentro da divindade. E essa harmonia ocorre porque o Filho só faz aquilo que ele vê o Pai fazer. E se a gente sabe que o Pai é isento de pecado, o Filho nunca peca. Então não existe possibilidade do Filho pecar. E se o Filho não peca, ele só faz coisa boa. Então o relacionamento sempre permanece em harmonia. Já pensou se a gente tivesse relacionamentos permanentemente harmoniosos? Imagina como seria, e veja, o nosso conselho é muito bom, tá? Mas imagina como seria o nosso conselho se nós vivêssemos em perfeita harmonia. Como seriam os nossos casamentos, a junta diaconal, a nossa igreja. Como seriam as nossas famílias. Se nós vivêssemos em perfeita harmonia, de uma forma que nós só fizéssemos aquilo que não é pecado. É isso que nós não conseguimos nem começar a imaginar, que é a realidade desde sempre para o nosso Deus. Mas ao mesmo tempo que o Filho só faz o que ele vê o Pai fazer, isso não significa que o Filho seja de alguma forma limitado. Mas sim que ambos possuem a mesma natureza. E portanto não podem fazer coisas um para o outro que sejam estranhas. Porque eles são da mesma natureza, eles são Deus. Agora,
Veja que elemento interessante. O filho só faz aquilo que ele vê o pai fazer. Isso demanda do filho contemplação. Demanda do filho prazer na relação com o pai. Demanda do filho o olhar para o pai. E aí que na nossa cabeça começa a ficar complicado. Então o filho contempla o pai numa eterna união, um eterno Deus, 3 pessoas e um só Deus, onde o pai eternamente gera o filho, filho e pai eternamente enviam o Espírito, e eles entre eles eternamente vivem uma relação de perfeita harmonia, prazerosa, deleitosa, em que nada acontece de forma que interfira nessa harmonia. Fica evidente, não sei se para você fica, mas para mim fica evidente nesse texto, que nós temos cá a economia da Trindade. O Filho a agir de maneira subordinada ao Pai. E nós veremos que essa relação de subordinação, de submissão, fica ainda mais evidente nos próximos versos. E aí é quando a nossa mente começa a falhar ainda mais, né? Continua a falhar e aumenta o progresso dessa falha. É de que submissão não significa inferioridade. O filho estar submisso ao pai não significa que o filho é menos que o pai. Vai significar que existe uma ênfase na atuação do filho que vai ser diferente da ênfase de atuação do pai. E é quando nós percebermos teologicamente essa verdade, vai ficar muito mais fácil para nós pensarmos sobre submissão feminina dentro do casamento. Porque é o padrão de submissão que acontece na Trindade. E não nas relações de exploração no mundo afetado pelo pecado. Jesus, ele não é inferior, antes ele mostra um perfeito amor que obedece humildemente. E por isso torna mais evidente a sua divindade. E outra forma que nós podemos ver pelo texto que Jesus, o Filho, não é inferior ao Pai, é que ele faz exatamente tudo que o Pai faz. Então ele não pode ser inferior. Ele, em última instância, é o mesmo Deus, é pé de igualdade. Segunda pessoa da Trindade. E eu quero fazer uma breve reflexão com vocês aqui nesse primeiro verso. O que a gente pode aprender diante desses fatos? De que o filho só faz o que ele vê o pai fazer. E que essa relação harmoniosa surge de uma contemplação, e nós veremos no verso seguinte, de um amor de um para o outro, e através da instrumentalidade do Espírito. Isso significa que Deus, na sua soberania, dentro do seu plano redentivo, dentro da história que Ele tem para você, não existe um momento da sua vida, não existe uma obra que está acontecendo na sua vida, que não seja resultado do trabalho de conformação da imagem do Filho no seu coração. Não importa qual seja o problema, não importa qual seja a adversidade, não importa qual seja a doença, não importa qual seja a realidade. Porque o Pai e o Filho estão em perfeita harmonia e eles mandam harmoniosamente o Espírito. Não existe nada na sua vida que está fora de controle. E tudo o que está a acontecer é resultado de um Deus soberano, que gere toda a realidade, e de um filho que só faz o que vê o pai fazer. Portanto, por mais desesperadora que seja a sua situação, por maior que seja o sofrimento na sua vida, descanse, pois existe um pai e um filho que operam em você através do Espírito, que não te abandonam, que te sustentam, te conduzem, te protegem e estão a moldar-te à imagem do Filho. Ainda que seja dolorido, ainda que seja sofrido, ainda que pareça arrancar pedaços da sua vida, quando isso aconteça.
E qual que é, então, a razão para o filho fazer tudo o que o pai faz? O verso 20 fala, porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. A razão de tão harmoniosa relação está no facto de o pai amar o filho contínua e eternamente. Se não existe um espaço de tempo qualquer em que o filho tenha desapontado o pai, não existe um espaço de tempo qualquer que o pai não ame o filho. Se no verso 19 o filho contempla o pai, o pai eternamente ama o filho. E porque o pai ama o filho, ele mostra não apenas algumas, mas todas as suas obras, tudo o que ele faz está patente ao filho. Logo, se o filho faz tudo o que vê o pai fazer, e o pai mostra-lhe tudo o que ele faz, logo o filho sempre agirá em conformidade com os decretos divinos. E guarda essa informação, porque nós vamos usar para entender uma realidade, ou pelo menos para aceitar uma realidade que normalmente nós temos dificuldade. Porque o pai mostra tudo para o filho, e o filho faz tudo que o pai mostra para ele, logo o filho sempre agirá em conformidade com os decretos divinos. Guarde essa informação. Então, se o filho sempre faz o que o pai faz, a parte da tarefa constante de Jesus é revelar a nós quem o pai é. Então, a obra de Cristo mostra-nos a figura do pai. E essa revelação, ela é tão clara, né? O Carson vai falar que Jesus é a exegese de Deus, do pai. Que Jesus tira tudo aquilo que existe no pai e mostra para nós. E isso é tão evidente que em João 14:8, Jesus vai responder a Filipe, quando Filipe, eu citei esse texto semana passada, mostra-nos o Pai. E Jesus vai dizer, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Então, se Jesus vê tudo que o Pai faz e Ele faz tudo que o Pai faz, logo, Jesus é verdadeiramente Deus. E aqueles insanos, loucos, que afirmam que Jesus jamais falou ser Deus, jamais clamou para si ser Deus, não conseguem perceber uma vírgula desse texto. Que é isso que Jesus está continuamente a fazer nesse texto. Agora, ainda mais do que perceber que Jesus é verdadeiramente Deus, esse texto mostra-nos que nós não podemos separar as pessoas da Trindade. Nós não podemos fazer uma ênfase na distinção tão grande em que uma pessoa não esteja presente na ação da outra. Existe uma união entre eles que, por mais que exista uma ênfase na ação do Pai, do Filho e do Espírito, existe uma forma como eles estão presentes naquela ação. Então, quando nós pensamos na salvação, o Pai elege, o Filho realiza a obra e o Espírito executa a obra. De maneira geral, dentro de ênfase na economia da Trindade, é isso que está acontecendo. Agora, o Espírito nunca esteve apartado do Pai e do Filho, de tal forma que quando ele faz, os outros não estão juntos com ele. Mas existe uma distinção na ênfase da responsabilidade, da ação de cada um. Então, dessa forma, nós podemos afirmar que existe uma ênfase nas pessoas sem afirmar que elas estão separadas. Porque senão a gente cai no erro de 3 deuses. E não é isso que a Bíblia nos revela. Por isso que esse é um dos grandes mistérios da humanidade de sempre. Como perceber isso? Se foge à nossa capacidade cognitiva e foge à nossa limitação pelo facto de sermos criados.
Entretanto, Jesus segue no seu discurso, e eu falei na semana passada que Jesus ele apaga a fogueira com um balde de gasolina. Jesus ele continua então o seu discurso sem reduzir o tom. Ele aumenta as afirmações, ele dá mais detalhe. E eu acho isso maravilhoso porque Jesus conhece os corações. Jesus sabia a intenção daqueles líderes em querer matá-lo. Ele fala, você quer me matar? Então deixa eu te contar quem eu sou. Vou te dar mais detalhe porque você percebeu pouco. Porque é essa raiva que precisa ser gerada no coração para que a crucificação venha acontecer um dia. Jesus Cristo, ele não reduz o tom, ele não ameniza, ele simplesmente mostra que aquilo que eles viram, a cura do paralítico, o senhorio dele sobre o dia do descanso, é apenas o início daquilo que seria feito. Porque o texto diz coisas maiores do que estas. Se eles já deveriam estar impressionados porque um homem de 38 anos, paralítico há 38 anos, estava a andar, Jesus está a dizer, esse é só o começo. Vem coisa muito maior por aí. E os versos 21 e 22 mostrar-nos-ão que essas coisas maiores são simplesmente, é Ele quem dá a vida espiritual e é Ele quem julgará toda a gente. Mais do que realizar uma simples cura, Ele tem o poder de trazer o morto à vida e Ele tem o poder de decidir o destino eterno das pessoas. Mas o texto diz que essas obras maiores seriam utilizadas para que essas pessoas ficassem maravilhadas. É possível que a partir de novas obras, ao ficarem maravilhadas diante daquela realidade, a fé de muitos pudesse começar a surgir. Ao mesmo tempo que Cristo tem poder para condenar, João 3 diz que Ele veio para salvar o mundo. Então, sempre que Ele anuncia as boas novas, existe a expectativa de salvação. E o texto vai continuar, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Esse verso começa a mostrar-nos as obras maiores, e obras maiores como o Pai que ressuscita e vivifica pessoas. É assim que o Pai, assim como o Pai fez, o Filho também fará. E aqui, mais uma vez, é um discurso de Jesus. Jesus está novamente a falar para os líderes judeus, eu sou Deus. E de que forma ele faz isso? Ele faz isso porque no Antigo Testamento, a ressurreição, a capacidade de ressuscitar vida e trazer pessoas da morte, era uma obra exclusiva de Deus. É Deus quem dá e tira a vida. Deuteronômio 32, 39, 1 Samuel 2, 6, segundo livro dos Reis 5, 7. E isso era evidente para os líderes judeus. Então, mais uma vez, Jesus não recua 1 milímetro sequer no seu discurso e nas suas alegações. Ele apenas avança e dá mais detalhes de como as suas alegações são sempre verdadeiras. Não há dúvidas que Jesus estava a afirmar que Ele é Deus. E Jesus, então, mesmo com a maldade no coração dos seus opositores, Ele não abre mão da sua missão, Ele continua a realizá-la. E a beleza desse verso é ainda maior, pois, ao contrário do que muitos pensam ou buscam, as maiores obras que Deus realiza não são milagres de cura. A maior obra que Deus realiza é pegar uma pessoa morta espiritualmente e trazê-la para uma relação de intimidade com Ele,
através do seu Filho, movido pelo Santo Espírito. Mais impressionante do que um aleijado, do que um paralítico andar, é o ser humano querer buscar a Deus e fazer o bem. O maior milagre possível é a troca de um coração de pedra por um de carne. E se você tem uma experiência de vida parecida com a minha, em que você cresceu num lar não cristão, em algum momento Deus se apresenta a você, assim como Ele se apresenta a Paulo em Atos 9, Ele vem te resgatar. E você percebe a maneira como você vivia, a maneira como agora você vive. Se você teve essa experiência, o quão mais milagroso é você estar cá num domingo pela manhã do que um paralítico andar. Eu me conheço, eu sei da minha história, eu sei a desgraça que eu era e as barbaridades que eu fazia. Eu sei o que eu buscava, eu sei o que eu desejava, eu sei o que eu queria. E agora são coisas que eu não mais desejo, na maioria das vezes, são coisas que eu não mais quero. O quão mais impressionante é isso do que uma cura de uma mera enfermidade? O quão mais impressionante é a mudança do destino eterno do que a mudança de uma condição física? As obras maiores é porque o Filho vivifica. E o vivifica aqui transmite uma ideia transcendental, é a vida espiritual. Não é apenas a ressurreição do corpo, como Jesus fez mais de uma vez. Não é a ressurreição do corpo, como aconteceu no Antigo Testamento, não. É trazer da morte espiritual à vida espiritual. É trazer da morte em delitos e pecados para uma vida que usufrui e bebe da graça. Não há possibilidade de vida eterna fora da pessoa de Jesus Cristo. Agora preste atenção no texto bíblico, volte para a sua cópia das Sagradas Escrituras, veja esse verso, repare no detalhe introduzido no final desse verso. Jesus vivifica quem o escolhe? Na minha Bíblia diz que não. Na minha Bíblia diz que Jesus Cristo vivifica a quem Ele quer. Aí a pergunta que fica: quem Jesus quer vivificar? Todos ou alguns? Se Cristo quiser vivificar a todos, e nós sabemos que nem todos vêm a Cristo, então Cristo seria incompetente e teria falhado na sua missão. Vamos ver o que Jesus fala em João 10, dos versos de 25 a 30. Ele diz o seguinte, mesmo relato do Evangelho. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Vocês veem que continua essa relação. A obra que eu faço é a obra do meu Pai, isso testifica quem eu sou. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Por quê? Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Se você tem dúvida da perseverança dos santos, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Se você tem dúvida, se uma vez que você crê, nunca mais você perde a salvação, aprenda esse texto. Uma vez que Cristo salvou, que você virou ovelha, não tem como tirar da mão de Cristo. Não tem como. Nem se você quiser, você não tem poder para suplantar o Deus Todo-Poderoso. Ele te quebra no meio, ele faz igual Paulo, mas ele te mantém na linha. Ele vai conformar em você a imagem do Filho. Mas o texto vai continuar, que eu não estou a falar de perseverança dos santos aqui, eu vou falar quem Cristo salva, quem Ele vivifica.
aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Quem está protegido na mão? As ovelhas. Cristo diz, as ovelhas são maior do que tudo. Aquilo que meu Pai me deu, as ovelhas que meu Pai me deu são maior do que tudo. Está na minha mão, está na mão do Pai, eu e o Pai somos um, ninguém tira daqui. Quem escolheu as ovelhas? O Pai. Mas peraí, pastor. Mas o texto diz que Jesus vivifica a quem Ele quer? E aqui a gente entra no bendito dilema ou pseudo-paradoxo, responsabilidade humana e soberania divina. Se Deus, e a pergunta que fica porque normalmente as pessoas falam assim, não, se Deus decretou tudo e eu não posso ser responsável, porque se Ele decretou, eu vou ser obrigado a fazer. E aí a minha liberdade foi cerceada. Normalmente esse é um questionamento que é levantado. Se Deus decretou, nós somos de fato realmente livres? Essa é uma pergunta honesta. Uma pergunta que faz sentido ser respondida. Mas eu creio que poucas pessoas, se é que alguma faria isso, afirmariam que Jesus não tinha liberdade. Eu creio que todo mundo concorda que Jesus era livre. E continua a ser livre. Que Ele age conforme Ele quer. Que Ele não é uma mera marionete na mão de Deus. Eu acredito que para você é tranquilo isso. Agora, a gente acabou de ver nesse texto que Jesus vivifica a quem quer. João 5. Ele dá vida espiritual para quem Ele quer. O que João 10 diz? Que as ovelhas são dadas por Deus. Então quem quer vivificar quem? É o Pai ou é o Filho? Os dois. É o Pai que escolhe e é o Filho que obedece. E porque Ele é obediente, porque Ele é santo, Ele quer obedecer. E a sua liberdade fica enfatizada no fato de que Ele faz a vontade de Deus. Sendo assim, Jesus Cristo é completamente livre. E Ele faz tudo aquilo que o Pai quer e não vai além. Então Jesus Cristo vivifica a quem Ele quer, e quem Ele quer é quem o Pai escolheu. E nisso não existe Jesus como sendo uma marionete de Deus. Assim como eu e você não somos. Na vida de Jesus nós podemos ver a perfeita harmonia, ainda que impossível de ser compreendida, entre soberania divina e responsabilidade humana, em que Deus decreta e os homens cumprem, de maneira livre, porque a volição do seu coração os conduz a viver dessa forma. Se nós argumentamos, e eu argumento isso e defendo isso, que a vontade de Jesus, a liberdade de Jesus não foi violada, a nossa também não. Então, ainda que você não consiga compreender, você pelo menos agora pode aceitar que Jesus, no ministério dele, vive da mesma maneira, nesse sentido que você, cumprindo tudo que Deus decreta de maneira voluntária e com liberdade. Espero que eu tenha te ajudado e não piorado a sua situação. E aí o verso de 22 vai dizer, e o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. E aqui, se até agora a gente viu uma unidade entre pai e filho em termos de natureza e ação, porque o filho vê tudo que o pai faz e só faz o que o filho. Agora o pai fala assim, eu não faço isso, quem faz é o filho. Então agora, na unidade, a gente vê sendo manifestada uma distinção. O pai não julga, o julgamento é confiado ao filho. Todo julgamento. Agora, a gente consegue perceber a ênfase dentro da economia da Trindade. O que é uma coisa interessante? Que se você vai para o Antigo Testamento, quem é apresentado como juiz de toda a terra? Deus. Quem o Pai está a apresentar como juiz agora? O Filho. É o Deus ou é o Filho? As duas coisas, porque o Filho é Deus. O Filho não é uma entidade separada. O Filho é o ser
de Deus. Então fica cada vez mais evidente que o Filho é Deus, pois a primeira pessoa da Trindade, o Pai, confiou ao Filho, a segunda pessoa da Trindade, todo o julgamento, sendo que todo o julgamento, sempre nas Escrituras, foi dado na mão de Deus. Sendo assim, é Deus quem julga na segunda pessoa da Trindade. Então quem julga? Deus. Na ênfase de quem? No Filho. E se você prestou atenção nas pregações, e eu sei que você é um crente exemplar e prestou atenção, você lembra da pregação de João 3, certo? Nós estamos no 5, faz pouco tempo que nós saímos de lá. Aí você lembra lá do João 3,16, Deus amou o seu Filho de tal maneira, tudo mais, tal. Mas no João 3,17, vou fazer de conta que você não lembra, só para eu ler o texto. Em João 3,17 diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Opa, mas e aí, como que faz, pastor? É no mesmo relato, o mesmo autor, mesma raiz da palavra, faz como? E aí a gente faz aquilo que a gente deveria ter aprendido na escola. O contexto é importante. Então o contexto vai nos auxiliar a perceber melhor o texto. E de maneira resumida, eu vou resumir para vocês aqui todo o raciocínio, mas de maneira resumida, quando nós pensamos em João 3, nós pensamos na primeira vinda de Cristo. E na sua primeira vinda, ele vem anunciar as boas novas de salvação, ele vem para salvar o mundo, tornar a salvação possível para o mundo. Entretanto, na sua segunda e definitiva vinda, ele já não vem mais como a figura de realizar a obra da redenção, mas para ser o juiz de toda a realidade. Então, quando você lê Atos 17, diz que Deus julgará o mundo através de um justo varão, Jesus Cristo. Então, ao mesmo tempo que ele não veio para condenar, ele virá para julgar. Ao mesmo tempo que ele vem para salvar na primeira, ele vem para julgar na segunda. Então, por mais que possa às vezes parecer difícil, eu acho que essa explicação é fácil. Eu acho que fica relativamente fácil de perceber. Agora, se você é como a minha esposa, que gosta de fazer perguntas, por que o Pai confia ao Filho, então, o julgamento do mundo? Existe a possibilidade do Pai fazer alguma coisa que não tem uma razão por trás? Não é igual a gente assim, que tem tempo para desperdiçar. Ele não desperdiça tempo, ele faz gestão boa do tempo. Ele faz boa gestão das ações. E o próximo verso vai nos mostrar a finalidade do Pai ter confiado o julgamento ao Filho. E o texto diz, a fim de que finalidade, né? Se é bom de gramática, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, a fim de que finalidade? A finalidade de Deus ter confiado o julgamento ao Filho é para que o Filho seja honrado como o Pai é honrado. Da mesma maneira como o Pai é honrado, com a mesma intensidade como o Pai é honrado. Porque ambos são da mesma natureza, ambos merecem a mesma honra, ambos possuem a mesma dignidade. Então cá nós podemos perceber que a distinção de função, que a diferença de ênfase na economia da Trindade, que a submissão do Filho ao Pai não implica em inferioridade ontológica, não implica em inferioridade de ser. Jesus, o Filho, segunda pessoa da Trindade, não é menos do que o Pai, a primeira pessoa, porque ele se submete ao Pai. Porque ambos merecem a mesma honra. Então, antes, esse texto mostra-nos que Jesus merece exatamente a mesma honra que o Pai. Mesmo estando ele a fazer somente o que o Pai quer, somente o que o Pai faz, somente o que o Pai deixa ele ver, mas o Pai mostra tudo. E a gente vai ver que o Pai o enviou, ele é comissionado pelo Pai. Ainda que ele esteja nessa posição de submissão, não existe diferença de honra. Existe a diferença de ênfase na função. E aqui,
Não sei para você, mas aqui para mim, a nossa finitude humana e a nossa lógica humana ficam de joelhos diante desse texto. É algo que foge à nossa capacidade de perceber. Eu e você jamais seremos capazes de perceber plenamente a pessoa da Trindade. Agora, nós somos capazes de descansar e afirmar e crer que essas coisas são verdade. Algumas pessoas vão dizer, pastor, não tem como crer na Trindade porque eu não consigo compreender. Rapaz, você consegue compreender a lei da inércia? Você sabe me explicar a lei da gravidade? Você sabe me explicar como que o mundo orbita, fica girando e a Lua fica... Não sei. Então o que você acredita? Por que você aplica critérios para querer algumas coisas e quando a gente vai para a fé você não quer? Você tem muito mais fé nas coisas de fora do que na coisa de dentro. Isso é um cabeçudo. Para você é fácil crer no que os outros falam, mas se o Deus falou, aí é mais complicado, porque não tem como provar. Rapaz... Isso que eu nem vou entrar na tese das ideologias que existem no nosso mundo hoje, que não tem nem evidência. Mas você crê, mas você segue. Mas diante da Trindade, a nossa lógica fica de joelhos. Agora o texto diz que a finalidade é para que todos honrem o Filho. Todos, sem exceção. Agora essa honra, ela vai ser manifestada quer em vida, quer em morte. Essa honra vai ser dada ou em submissão ou em juízo. Porque um dia todo joelho dobrar-se-á diante dele. Ninguém escapará. Os que já morreram serão ressuscitados para se prostrar diante daquele que é digno de toda adoração. E se eles foram vivificados, a honra foi dada ao longo de toda a vida e será dada quando pessoas indignas forem apresentadas diante de Deus no novo céus e na nova terra. Mas ao mesmo tempo a honra será dada quando aqueles que não foram vivificados, quando aqueles que viveram uma vida de completa rebelião, sofrerão a justa justiça do nosso Deus e sofrerão a punição, a condenação eterna. Isso dará honra a Deus, pois Deus é justo. E Jesus Cristo, naturalmente, consequentemente, também o é. E agora, preste atenção, volta no texto, no verso 23. Então ele fala, a finalidade, todos vão honrar da mesma forma como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. A autoridade de Jesus vem do seu comissionamento. É Deus quem o envia. E não existe maneira de Deus ser honrado se o Filho não é honrado. E esse é um grande divisor dentro das religiões modernas, ou desde a antiguidade até as atuais. Se o Filho não é honrado, não existe possibilidade de salvação. Se o Filho não é honrado, não existe possibilidade de chamá-los cristãos. Se Deus precisa de ajuda para te salvar, o Filho não fez tudo o que tinha que fazer. Não vou nem nomear, certo? Vocês já perceberam o que eu estou a dizer. Não vou falar da Igreja Católica Apostólica Romana hoje, não vou falar Testemunha de Jeová, não vou falar de Adventista, não vou falar desses caras. Porque em todo tempo Cristo está precisando ser ajudado. Sempre alguma coisa a mais a ser feita. Porque Jesus Cristo então foi incompetente para fazer. Não tem como falar que partilhamos a mesma fé. Porque se o Filho não é honrado, o Pai também não é. Essa é a união. E se a gente extrapolar essas ideias de união, uma vez que nós estamos unidos a Cristo, a perseguição que acontece com a igreja acontece com Cristo, naturalmente acontece com o Pai. Então aquele que persegue a igreja sofrerá a justa punição. Ainda que no tempo presente a gente pode parecer sofrer mais do que eles, mas eles receberão a paga pelos seus atos. Mas eu não vou fazer muito devaneio, né? Nem era uma reflexão que estava aqui, apareceu agora essa ideia.
Uma reflexão que eu quero fazer aqui na questão da honra dada ao filho, e essa honra é tal que é igual a que é dada ao pai, nós vemos aqui que existe uma distinção de pessoas e existe uma união de naturezas, existe uma dignidade na qual Cristo tem a mesma do Pai e por isso ele merece honra. Isso se dá porque ambos são Deus. E eu tentando pensar uma aplicação para isso, veja, se nós pensarmos nas nossas relações humanas, nós temos distinção de funções e papéis sociais, mas nós somos da mesma natureza. Portanto, nós possuímos a mesma dignidade. Seja de uma criança desde a sua concepção até o mais velho caduco, todos possuem a mesma dignidade. E se o Pai sendo da mesma natureza do Filho, mostra-nos que ambos são dignos da mesma honra, não é diferente para nós dentro das relações na mesma natureza. No nosso meio podem existir papéis e responsabilidades diferentes, mas uma pessoa não é mais ou menos digna por conta do papel que Deus lhe deu. Ela pode ser mais cobrada, mas mais digna ela não é. Então o pastor não é mais digno que ninguém. O presbítero não é mais digno do que ninguém. O diácono não é mais digno do que ninguém. O professor de EBD não é mais digno que ninguém. Quem canta nos cânticos não é mais digno. Quem conduz os PGs não é mais digno. Quem é homem não é mais digno. Quem é mulher não é mais digno. Quem é amarelo não é mais digno. Quem é azul não é mais digno. A mesma natureza demanda a mesma dignidade. E isso tem que permear o nosso coração e os nossos relacionamentos, de tal forma que nós não sejamos levados por ideologias diabólicas a crer em mentiras e deixar essas mentiras afetarem os nossos relacionamentos. Ao mesmo tempo que nós não devemos ser deixados levar por essa forma de pensar, nós devemos agir agora como nós dizemos que pensamos. Nós devemos agir como aqueles que dizem crer que todo ser humano possui o mesmo valor diante de Deus. Nós devemos lutar por toda a vida, pois toda a vida é digna, porque toda a vida é portadora da imagem de Deus. E aí eu vou voltar em vários assuntos que eu sempre falei, por isso que nós somos contra o assassinato de pessoas não nascidas. Por isso que nós somos contra o assassinato de pessoas em condições que medicamente não conseguem se explicar. Em alguns momentos é chamado de vegetativo, em coma, o nome que quiser dar. Nós somos contra assassinato. Nós somos contra a exploração de seres humanos. Nós somos contra a obra de mão de obra escrava que é usada ao redor do mundo. Nós somos contra a exploração sexual. Nós somos contra essas coisas porque toda a vida humana é digna. E assim como o Pai vive em harmonia com o Filho e com o Espírito, nós deveríamos buscar viver em harmonia uns com os outros. Porque esse é o trabalho que o Espírito faz no nosso coração, removendo o restante da corrupção, do pecado que influencia a nossa vida. E nós deveríamos tratar uns aos outros com dignidade. Por isso eu e você não temos o direito de não amar uma pessoa sequer. Nós não temos o direito. Nós não podemos não amar as pessoas. Ainda que tem várias horas que você queira arrancar a cabeça dela do pescoço, você não tem o direito de não amá-la. E por fim nós chegamos no verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus não apenas faz
somente aquilo que vê o Pai fazer, Jesus Cristo fala somente as palavras que o Pai quer que ele fale. Por isso que Hebreus vai dizer que o Pai falou muitas vezes de várias maneiras, agora pelo Filho. Cristo não apenas faz, ele também fala o que o Pai quer que ele diga. E ouvir o Filho, então, é por consequência ouvir o Pai. E a gente só pode ouvir na maneira como o texto bíblico demanda a audição, que é ouvir com compreensão e capacidade de resposta positiva, porque a terceira pessoa da Trindade habita em nós, abre o nosso coração, faz com que nós percebamos e nos dá vontade para fazer. Aquele que ouve e crê não apenas escuta, ele ouve mesmo, ele crê, ele obedece, ele tem fé. Existe uma volição que é alterada dentro desse ser, em que essas palavras então alteram a sua existência e o levam para um novo tipo de vida. E essa pessoa, ela não entra em juízo. Ela tem a vida eterna. Não é que ela terá, ela tem. Ela passou da morte para a vida, ela saiu de Efésios 2:1. Vós estavas mortos, ele vos deu vida quando estavam mortos em vossos delitos e pecados. Acabou essa realidade. Nós não estamos mais mortos, mas agora nós fomos vivificados. Nós tivemos o nosso coração de pedra substituídos por um coração de carne. Nós passamos a ser habitado todo o nosso ser de maneira completa pelo Santo Espírito. E é esse Santo Espírito que trabalha no nosso coração, abre a nossa compreensão e fala conosco através da palavra. Nós já temos a vida eterna. E essa verdade maravilhosa, dentro da teologia, a gente vai falar como essa é uma das verdades dentro da escatologia realizada, da escatologia inaugurada. Isso significa que pelo fato de nós termos a vida eterna no tempo presente, isso significa que nós usufruímos das bênçãos da era vindoura, aqui e agora. Ainda não de maneira completa, mas nós já usufruímos de muito do que nós viveremos. Assim, aquele que crê não apenas vive a realidade do mundo caído, ele já usufrui, ainda que de maneira incompleta, das bênçãos da era vindoura. Por isso, nós podemos afirmar com uma tranquilidade que nós somos uma nova criação, que não mais pertence a esse mundo caído. O sistema que aprisiona o mundo não mais nos aprisiona, porque Cristo nos resgatou. Ele foi enviado e Ele quis vivificar-nos. Então agora, a maneira como nós olhamos a realidade não é mais como nós olhávamos antigamente. Agora não mais eu tenho lentes terrenas para uma realidade caída, agora eu tenho lentes espirituais que são dadas pelas Sagradas Escrituras, para que eu possa perceber essa realidade de uma maneira distinta, para que eu possa viver, sentir, desejar e pensar de uma maneira distinta, para que eu não deixe amarras do tempo presente me segurarem, para que eu deixe de me preocupar com o meu império aqui e comece a pensar naquilo que me espera na era vindoura. Meus irmãos, a união fundamentada na distinção, e a distinção que manifesta-se em união desde a eternidade, estão a agir visando a glória do Deus triuno. Deus mostra a sua glória ao realizar a obra da salvação. As três pessoas da Trindade estão a agir. Agora, nós que passamos da morte para a vida, somos habitados pelo Espírito e temos, através do Filho, acesso ao Pai. Mas não somente isso. De acordo com João 20, 21, nós também fomos enviados pelo Filho. E se até agora nós vimos que a autoridade dada a Cristo está na sua comissão, porque Ele foi enviado pelo Pai para fazer as obras do Pai, para falar as palavras do Pai, Jesus Cristo disse aos seus discípulos, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou,
eu também vos envio. O envio que Cristo faz com cada crente ocorre da mesma maneira e com a mesma finalidade do envio do Filho pelo Pai. Nós agora somos representantes, embaixadores de Deus na terra, chamados para honrar o Filho, e porque fomos enviados por Ele, somos chamados a fazer a sua obra e somos chamados a falar as suas palavras. Nós somos chamados a fazer discípulos, nós somos chamados a alcançar o mundo. Nós somos chamados para sermos instrumentos da graça de Deus, para que o perdido seja salvo, para que pessoas ouçam das boas novas de salvação, para que elas possam ver o Filho que nos enviou e, em vendo o Filho, vejam o Pai, movidos pelo Santo Espírito. Meus irmãos, eu não sei como você tem vivido. Eu não sei se a sua vida tem trazido honra ou desonra a Deus. Eu não sei se você tem honrado o Filho, movido pelo Espírito, de tal forma que você honre o Pai. Eu não sei se você tem honrado o Pai, vivendo da maneira que Ele falou para você viver, fazendo as obras dEle como Ele faz. Eu não sei se o teu coração, como o presbítero Roberto orou, está cheio do Senhor para que a sua boca fale do Senhor. Eu não sei se as suas palavras refletem a fé que você diz ter. Agora eu sei que por conta da obra que foi realizada por Cristo, existe perdão disponível para você. Eu sei que em Cristo existe perdão se você de fato arrepender-se. Arrependa-se da vida que você tem levado, uma vida que pode ser uma vida de uma religiosidade de aparência. Uma vida que pode fazer muitas coisas, mas para que você seja visto e não o Senhor. A tua boca pode estar contaminada como era de Isaías. Quando olha o Senhor e vê a beleza da santidade, ele diz: ai de mim, homem de lábios impuros que vive no meio de um povo de impuros lábios. Eu não sei como você tem vivido. Agora eu sei que há um chamado a você a arrepender-se, a colocar-se diante dele, a clamar pela ação do Santo Espírito, a clamar para que a imagem do Filho seja formada em você, para que você seja um instrumento de graça num mundo que vive em desgraça. Eu sei que há em Cristo possibilidade para você viver de uma maneira que honre a Deus. Busque isso. Busque isso em oração, busque isso na palavra, conheça o seu Deus, conheça o que Ele quer que você faça. Coloque-se diante dEle, clamando por auxílio. Peça a Ele que mova o teu coração a sentir desespero pela vida que você leva. Para que o mundo possa ver a luz de Cristo em você. E se você está aqui no nosso meio, e se você ainda não passou da morte para a vida, se você ainda não crê nas palavras de Jesus Cristo, se você ainda não se submeteu ao senhorio do nosso Senhor, arrependa-se. Abandone a vida que você tem levado. Enquanto há fôlego de vida, a possibilidade do Filho ser honrado através da sua e uma resposta de submissão. Chegará um momento em que essa resposta não será possível. Portanto, se você ainda não passou da morte para a vida, deposite nele a sua fé. Peça do mover de Deus para que você possa passar a honrá-lo no seu viver. Que Deus continue a derramar da sua graça e da sua misericórdia sobre as nossas vidas.
para que através de cada um de nós e da vida da nossa igreja, Deus possa ser honrado. Não o que nós fazemos, não o que nós queremos, mas que o Senhor seja reconhecido no nosso meio. Que Ele faça isso em nós. Vamos orar mais uma vez. Pai, diante da Tua palavra, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que faz todas as coisas que o Senhor mostra e que o Senhor faz, aquele que realiza a obra da redenção, aquele que junto contigo envia-nos Teu Santo Espírito. Diante dele, o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que nos vivificou, nós pedimos o Teu auxílio, Senhor. Perdoa os nossos pecados, a maneira como nós temos desonrado o Senhor, o Seu Filho e o Santo Espírito. Dá-nos o poder ver o Seu poder na nossa fraqueza. Dá-nos usufruir da vida no Senhor. Dá-nos o viver usufruindo do privilégio de ter sido enviado pelo Filho, assim como o Filho foi enviado pelo Senhor. Que o Teu Santo Espírito esteja a mover o nosso coração para que tenhamos esse anseio, esse desejo, essa vontade de honrar o Senhor com as nossas ações e com as nossas palavras. Tudo isso nós colocamos diante do Senhor, gratos por aquilo que o Senhor tem feito, através de um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Deus encarnado, o nosso Senhor e Salvador. É no nome dele, Pai, que nós oramos. Amém.